Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Christian. Vamos continuar para essa segunda parte, agora continuando o estudo do livro Karma e Compromisso de Jean Valjean, tá bom? No canal tem uma playlist com todos os organizado por autor e projetos, como o projeto Espiritualidade Pop. Então, se você está chegando agora na segunda parte, recomendo fortemente ir lá olhar o vídeo, no mínimo da primeira parte aqui desse livro, para você entender, né, não ficar perdido. E também assistir os outros vídeos, tá? Se você tiver interesse. Recomendo aqui fortemente, eu sempre falo isso em todos os vídeos. Essa é uma obra muito densa, não é difícil de ler, é uma leitura muito fácil, mas tem muita informação. Então vocês vão ver que nesse vídeo eu vou estar direto aqui olhando minhas anotações aqui para não esquecer de falar nada, tá? Vocês vão ver aqui olhando para baixo aqui nas minhas anotações. E aí eu recomendo muito que, se você tiver a oportunidade, por favor, faça a leitura original da obra. Além de você aprender muito mais do que eu estou aqui trazendo recortes, uma visão geral, você ainda vai conseguir. Tem coisas no livro que não conversaram com o meu coração. Mas quando você lê, vai conversar com o teu coração. Então você vai conseguir absorver mensagens que às vezes eu não vou trazer aqui. Ou vou trazer de um outro jeito que quando você lê lá o original, você vai conseguir entender muito mais. Então fica a minha recomendação. Se você tiver oportunidade, por favor, faça a leitura original da obra, tá bom? Escute um audiolivro, não importa. Eu fiz a leitura através do PDF, no Kindle, tá? Mas fica aqui a recomendação, tá? Primeira parte a gente viu no primeiro vídeo, né? Aqui a gente viu a parte 1 e a 2. A gente estourou um pouquinho de 40 minutos, tá? Eu vou tentar me ater no 30 minutos. Pode ser que agora a gente vai começar a entrar em capítulos cada vez maiores, então talvez essa parte 3 que a gente vai estudar agora vou ter que desmembrar em mais partes de vídeo aqui, tá? Então vai ter o vídeo parte 1, parte 2, parte 3. Se tu tá assistindo em sequência, tanto faz, tá? Mas só para comentar, tá? Talvez eu não vou conseguir nesse vídeo ficar, por exemplo, só com a parte 3 inteira do livro, tá? Mas vamos ver como é que vai andando as coisas aqui. No primeiro vídeo estourou um pouquinho, deu 40 minutos. Não quero estourar muito tempo para o vídeo não ficar muito longo e você às vezes não assistir inteiro. E como tem uma continuidade, um raciocínio, não sei, aquela coisa, assistir 15 minutos, depois vou tentar ver a parte 2, mas aí tu não entende nada porque tu perdeu os outros 15 minutos e tal. Então, para facilitar você assistir, vou fazer assim, tá bom, gente? Só para explicar, tá? Começamos a parte 3 do livro. Lembrando que o livro tem 6 partes. Parte 3 a gente vai ver sobre o exílio. Então a galera já estava doente, já estava nos planetas, a luz já está trabalhando para começar a resgatar a galera. Alguns espíritos já aceitando esse resgate, já aceitando a cura. Mas eles estão exilados lá, né? Aí o que vai? Vamos lá. Como eles já começam a ficar exilados há muito tempo, né? Eles começam a aumentar, por exemplo, a saudade com a família. Porque antes, quando as dúvidas estavam começando e tal, quando eles ainda tinham o livre intercurso de planetas, comecei a ter essa dúvida tudo. Pô, mas sabe uma coisa? Eu vou voltar pro meu planeta. Eu fui fazer tal coisa naquele lá, eu volto pro meu. E agora não, agora estão isolados. Então não tem mais esse intercurso. Entende? Eles não podem ir para outro planeta que não está doente. O livro não vai relatar, ou pelo menos eu não lembro. Eu acredito que pode ter ainda um intercurso entre planetas doentes. Tem. Mas se tu é de um planeta. Eu vou falar aqui do nosso sistema aqui da Via Láctea, que é mais fácil. Tá, mas isso é uma coisa muito maior, a galáxia inteira, não é só a Via Láctea aqui. Tu é lá de Júpiter. Aí Júpiter tá curado, mas tu foi exilado e ficou preso lá no planeta. Lá, como a gente falou lá, Grom-Mion. Tu tá lá, aí tua família tá em Júpiter. Tu não tem acesso mais a eles. Entende? Eles até buscam trabalhar por ti, te ajudar, mas lembra, a mesma coisa que nós aqui encarnados. Nós temos espíritos que nos amam, que são mais evoluídos que nós trabalhando por nós, mas a gente às vezes não consegue enxergá-los.
não consegue escutá-los. Às vezes a gente até sente se a nossa vibração estiver mais alta. Se estiver muito adensado na nossa vibração, a gente não consegue nem sentir a presença desses irmãos que nos amam tanto. Então começou a ter esse problema. Começou a ter outro problema que é tecnologia. Porque como eles estavam fechados, isolados, começou a não ter mais aquela troca de informação tecnológica. E aí eles começaram a ficar defasados. Pensa. Muito fácil a gente pensar. Você está aqui utilizando esse celular com uma internet 4G, 5G. Entende? Porque a gente está trocando informações, mesmo que às vezes seja com interesse financeiro, mas a gente está trocando informações e tecnologias. Agora imagina que você, onde está assistindo esse meu vídeo, vamos dizer que está assistindo no Brasil. A gente isola o Brasil. Todo mundo no Brasil está doente, que a gente não tem mais contato com ninguém de outro planeta, de outro país. Aí lá nos Estados Unidos eles inventaram 6G. A gente não tem acesso. A gente não sabe. A gente está isolado aqui. Aí no Japão eles inventaram 7G. Inventaram um celular que é muito mais potente. Inventaram computadores mais potentes. Inventaram computador quântico. Inventaram vacina para todas as doenças. A gente não tem acesso. Por quê? A gente está isolado. E aí começou a ter isso. Problemas tecnológicos. Entende? Porque eles começaram os próprios rebelados começaram a cobrarem. Lúcifer disse, nossa tecnologia está ficando defasada. Entende? Aí estraga um equipamento, a gente não consegue mais comprar. Por quê? Porque a gente está isolado aqui. Entende? Aí você até tem, eu tenho um celular top de linha. Mas tu ficou isolado. Além de tu não ter os modelos muito mais avançados, porque tu não tem mais acesso, mas quebrou o teu, tu já não vai ter mais, porque tá ali. Tem. E aí começou a ter essa questão tecnológica acontecendo. Aí isso tudo começa, lembra, essa galera tá doente. Isso tudo começa a aumentar as brigas. Isso começa a aumentar a disputa de poder. Então começa-se a ter mais brigas. Lúcifer ainda é o líder da rebelião. Entende? Ainda está liderando, conversando com todo mundo, tentando conciliar e tal. Doente também. Mas começa a ter essas brigas de poder, essa disputa. Né? Porque começa a ter escassez. Naturalmente já empurra essa galera. Porque imagina, você está vivendo com tudo, toda a fartura. Começa a ser limitado disso, você não quer. Então você vai querer. E aí, como você não tem acesso a toda a fartura porque tu tá isolado dos planetas saudáveis, tu começa a querer pegar do amiguinho pra tu sanar a tua necessidade. Sem contar que tu tá ficando mais doente. E aí a tua sede de poder, que às vezes era desse nível, já virou pra esse. Ou pra esse. E é pra esse. Aí. Então às vezes, por mais que você tá tendo todas as suas demandas atendidas, mas aí você quer mais. Por quê? Porque você tá com aquela vazia no coração. A mesma coisa que acontece conosco aqui na Terra. Quantas pessoas vibram, às vezes, na ganância, pessoas ricas, bilionárias, e ainda querem mais dinheiro. Fala, cara, mas se tu gastar teu dinheiro igual um maluco, vai ficar 100 anos pra torrar todo o teu dinheiro. Tu vai morrer, vai deixar pra outra geração. Mas eu quero mais, porque eu quero mais. É uma doença isso. Hein? Uma doença. Lembra? Doença. E aí é o seguinte. Olha como é que é. A gente viu no finalzinho do vídeo anterior que a luz deles começaram a se apagar. Agora eles estão mais doentes. Então o que começa a acontecer? Doenças no corpo espiritual. Olha isso. Doenças no corpo espiritual. Entende? E aí olha que bizarro. Alguns dos rebelados, eles acham que essa doença é colocada pelos irmãos da luz. Olha o nível de doença. Olha o nível de doença da pessoa. Ela não acha que essa doença é proveniente dela, que está vibrando no orgulho, na sede do poder, na briga, na discórdia, na ganância e tantos outros venenos do espírito, doenças do espírito. Não. Foi Jesus. Não, Jesus fez. Com certeza chamou os irmãos da luz aqui para infectar a gente, pra gente ficar doente, pra gente deixar de ser rebelado. E a luz trabalhando para ajudar. E eles achando que tava isso. E aí tinha outra galera, que ainda mais doente, que começava a achar que não era isso. Eles estavam enlouquecendo. Entende? E lembrando, o que é enlouquecer? Só para pegar um exemplo. Tu tá na rua. Vai no trânsito. Como é que é a pessoa no trânsito?
Não tem gente que sai gritando com o outro e xingando. São gente que tá louca. Ah, não, mas é normal. Não, normal nesse planeta é que as pessoas estão doentes. Mas isso tá longe de ser normal. Não sei na cidade de você, aqui na minha cidade, tem um problema das pessoas pegarem moto e mexerem no escapamento para fazer um barulho altíssimo. Para que isso? Tem algum ganho de performance na moto? A moto vai gastar menos combustível, vai andar melhor? Não, é só para incomodar. E ainda ficam fazendo uns negócios de desligar a moto, fica pá, 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 dando uns barulhos, uns estouros. Para que isso, cara? Para assustar os animais? Para assustar as pessoas? Eu tava esses dias voltando uma caminhada, estava constantemente concentrado em espírito de oração. O motoqueiro do meu lado estourou essa moto no escapamento, ó, pá! Eu levei um susto. Os cachorros da rua tudo entraram em pânico, desesperado, porque se assustam com o barulho. Eu falei assim, gente, para que ele fez isso? Só pra estourar do meu lado e seguir. Não é que ele parou, não é que ele feriu nada, é só pra... O que um cara desse... Esse cara tá doente. Entende? E aí eu só tô pegando aqui um exemplo de nós aqui na Terra. Entende? Então lá, quando a gente fala enlouquecer, não é às vezes o cara sair comendo... rasgando dinheiro, comendo cocô. Não é isso. Mas esse exemplo do cara da moto é um cara que tá doente. Tá loucaço. Ah, mas é normal. Não é. Meu irmão, não é. Entende? Então olha como é que a coisa vai agravando. E aí eles, tanto a galera que achava que a doença vinha de Jesus, como essa galera começou a enlouquecer, nenhum deles percebia, nenhum deles parava para refletir. Pô, qual é a minha vibração? Pô, qual que tá meu nível evolutivo? Será que nesses últimos séculos, milênios, que eu estou rebelado, eu estou trabalhando para evoluir? Para me tornar uma pessoa melhor? Ou eu estou só preocupado com outras questões que não são as espirituais, que não são de evolução, que não são de progresso? Eles não se questionavam isso. E essa era a causa. Entende? A causa é essa. A causa não era um trabalho da luz. Não era a doença crescendo, a loucura aumentando. Não. Entende? Mas eles não queriam se tratar. Não queriam ajuda. Né? E aí começa-se a desenvolver, porque aqui, só para pontuar, a gente vai começar, a doença está aumentando, então agora a gente vai começar a ver isso se agravando em várias partes, tá? Então assim, então tu vê, perderam a luz, agora começou brigas, sede de poder, começou a doença espiritual, agora isso aqui vai aumentando, tá? Começa-se a desenvolver uma monoideia. Isso parece familiar? Quando nós fazemos leituras de obras espíritas, de espíritos que estão no umbral, bem, se você estudar o que é um ovoide, o que pode fazer a próprio remorso, a própria culpa, transformar no ovoide numa monoideia, te lembra alguma coisa? Olha aqui onde é que surgiu. Nesse ponto. Então a galera que estava pensando em dinheiro, por exemplo, vou pegar aqui, o cara que estava pegando sede de poder, ele queria mais poder. O cara que estava pensando em orgulho, mais orgulho. Tem? O cara que estava na ganância, mais ganância. O cara que estava achando que a culpa era de Jesus, ele queria se vingar de Jesus, ele queria se vingar ainda mais e só pensava nisso. O cara que estava querendo resolver tudo na lei do mais forte, isso é doença. Doença, a lei do mais forte. Tem? Deus, fonte criadora, Sofia, Jesus, querem o quê? A lei da união. A lei do forte ajudando o fraco. Não a lei do forte esmagando o fraco, o forte explorando o fraco. Entende? Fica aqui a recomendação. Fazer a leitura do capítulo da lei do trabalho, da lei do progresso. Do livro dos Espíritos, que vai falar bastante sobre esse tema. Tá? Isso é doença. É doença. Eu sou o mais forte, eu quero explorar, eu quero esmagar, eu quero... Tem arrogância. Doença. E aí começa a ter monoideia. Então tu vê como é que a coisa vai se perdendo? Né? E aí o que acontece? A pessoa mais doente começa-se a intensificar ainda mais briga, ainda mais desordem, ainda mais bagulho. Então o Lúcifer já começou a ter briga, já começou a ter disputa de poder. E o Lúcifer tentando remediar, tentando ajudar, tentando atender aqui, atender lá. Começa tudo isso, dificulta até propriamente para ele gerenciar a rebelião. Por quê? Porque foi cada vez mais difícil.
Cada vez mais desordem, cada vez mais maluquice. Entende? E aí, eles vêm, entende? E fazem uma reunião. Lúcifer e a alta cúpula. Entende? Para definir como gerenciar agora essa galera que tá com monoideia. Essa galera que tá mais doente, como é que eles vão gerir a rebelião com isso? Entende? Aí nessa reunião, eles acham que pode ser a família Val a doença. Então eles falam assim, não, mas vocês que estão com nós rebelados, lembra? 700 Vals, 42 não se rebelaram. Entende? O resto, 700 e pouco. Entende? Então, tava com eles. Então eles começaram a falar, não, isso é de vocês, Vals. É de vocês, família Val. Vocês eram assim com Jesus. Vocês trabalhavam, vocês tinham afinidade com Jesus. Com certeza vocês estão trazendo essa doença pra cá. Entende? Antes não era assim? Claro que antes não era assim. Antes eles estavam mais saudáveis. Quanto mais ficar doente, pior vai ser. E no livro é relatado. A culpa era dos Vals? Não. A culpa é da vibração de cada um. Entende? Quanto eles mais adoecerem, pior é. Nós vamos ver adiante o que vai acontecer. Entende? E aí o que acontece? A família Val fica chateada. Entende? Se sente traída por Lúcifer. E eles vão embora. Tá? Vão para outro planeta. E aí Jesus chama eles. Entende? E aí Jean Valjean vai explicar a decisão que a família Val aqui toma, que eles acharam que era certa no momento, mas que olhando no futuro vê que decisão errada que foram tomadas. Porque lembra, tá isso tudo acontecendo, Jesus não está isolado lá em Urbum, de braço fechado no bem bom. Jesus está trabalhando para ajudar cada um. Então quando acontece a reunião em Lúcifer, que a família Val se sente traída e fala assim, vamos embora. Jesus chama, tem esses membros da família Val e fala assim, gente, por que vocês não vêm e não ficam morando aqui no sistema de Orion? Aqui no sistema de Orion a gente tem um mundo que vai acolher vocês, que está no nível vibratório de vocês. Vocês vão poder aqui ser tratados, ser evangelizados e poderem ter toda a ajuda que vocês precisam para vocês se curarem. Mas lembra? Eles estavam doentes. E uma das principais causas de doença, qual que era? O orgulho. Então, Jean Valjean vai nos explicar que por orgulho, eles não aceitam. Eles falam assim, não Jesus, não queremos ir para Orion não. Nós vamos lá para o planeta Terra. Nós vamos lá morar no planeta Terra agora, porque é lá que a gente quer. A gente não precisa da tua ajuda. Tu acha que a gente o quê? Que a gente não sabe o que tá fazendo? E aí eles vieram para cá. E aí, quando eles vêm para cá, eles ficam presos aqui. A gente no futuro, conforme as coisas forem avançando, a gente vai entender isso. Mas só para dar um spoiler, eles vão ficar presos aqui por quê? Por causa da questão kármica. Eles vão vir para cá, conforme as coisas forem avançando, vários membros da família Val vão começar a fazer cagada, erros, e aí eles vão começar a ficar presos aqui. Por quê? Para quitar os erros. Entende? Então o Jean Valjean, no livro, né, ele vai explicar como essa decisão que foi tomada pelos altos membros da família Val foi uma decisão equivocada. Se ele tivesse ido para Orion, né, a grande chance, que eu não sei no detalhe, mas até onde eu sei, pode ser que eu esteja falando uma besteira aqui, tá? Mas até onde eu sei, Orion já é um sistema que está completamente regenerado, né? Então, aqui a gente ainda está indo no processo de transição planetária para ir lá do 1057 para o mundo regenerado, né? Mas, vamos adiante aqui. Aí o que acontece? A doença aumentava a ponto de definirem o que seria feito. Exilados os... Entende? Então, tava aqui fazendo a leitura aqui, eu escrevi uma letra feia e fiquei meio na dúvida. Aí a doença vai aumentando. Fala, mas já falou isso sim, mas é que a doença vai aumentando. Tem de novo, tô falando, isso é meio chato. Conforme as partes forem passando, a gente vai várias vezes ver a doença aumentando. E aí, o que acontece? Eles começam a exilar dentro do próprio exílio, né? Então, não é o ponto ainda de Lúcifer pegar esses espíritos e mandar para outros planetas. Isso vai acontecer lá na frente. Mas começa a ter a segregação. Entende?
Começa a ter assim, não, vocês estão meio doentes, tá? Então vocês vão para aquela região. Então aquele planeta lá é de tal família. Entende? Que tá doente. E aqui nós ficamos nós que estamos mais saudáveis. Que na verdade era doente também, só que não tanto. Começa a acontecer isso. E aí, a galera Val que vem pra cá também estão doentes. E a doença também vai aumentando neles. E aí o que acontece? Lá dentro deles começa a ter uma briga dentro da rebelião. Então a gente começa a ter uma fissura na rebelião dentro da própria rebelião. Entende? Então o Lúcifer ainda continua comandando, mas já está começando a ter fissuras dentro da própria rebelião. Tanto nele como na galera Val que veio para cá. Por quê? Sede de poder. Tem orgulho, arrogância, todas essas questões. Né? Aí nós vamos para o próximo capítulo. Né? A gente ainda tá na parte 3, tá? E aí, Lúcifer começa a se questionar se a sua base em Antares tava bacana, né? Então olha que interessante, nesse ponto aqui a gente tem 14 planetas que ainda estão exilados. Lembra-se? Começamos com 19. 5 planetas já estão regenerados, já foram retomados pela luz. A galera começou a melhorar um pouquinho, e na obra Jeová nos fala. Melhorou um pouquinho, deu 51% da humanidade despertou, curou, melhorou, regenera. Pega a galera, degrada para outro. E aí ficou nesse pula-pula. Então, Lúcifer estava lá em Gramion, agora ele vai para fazer uma base no planeta Antares. Entende? Por quê? Porque lá é uma região, é um planeta que fica próximo a outros planetas. Entende? Que não aderiram à luz. Então ele pensou, pô, aqui vai ser mais fácil para mim, aqui a minha rebelião vai poder crescer e tudo mais, né? E aí, o câncer espiritual avançada. Entende? O câncer vinha avançando, eles não... O câncer aqui é doença, né? Doença espiritual. E eles não tinham tratamento. Aí a coisa começou a ficar mais crítica. Então falou assim, não, peraí, a gente tem que começar a tratar isso mesmo. Não é só alguém que tá com uma opinião. Tem? Não adianta pegar aquele cara e... Ah, a gente não gosta... Tá todos os brasileiros tão doentes. Ah, então fecha eles no Brasil, mas nos Estados Unidos tá todo mundo bem. Não, peraí, mas os americanos também vão ficar doentes. Os japoneses também, os ingleses também, os portugueses também. Opa, então peraí. A gente tem que começar a tratar isso. Mas eles não estavam tratando certo. Lembra? Por orgulho, por tudo, eles não aceitavam o tratamento da luz e não queriam deixar de ser rebelados. Não queriam aceitar viver do jeito diferente. Eles queriam aqueles valores. E aí eles não conseguiam, dentro daquela lógica, que faz total sentido, né, gente? Se tu tá com sede de poder, ganância, soberba, arrogância e todas as outras coisas que eu já falei em diversos momentos nesses vídeos, se aquilo ali é a causa da tua doença, não é alguma outra coisa que vai tratar isso. Tem? Se a tua sede de poder é tamanha que isso te adoece, não vai ser um remédio que vai te tratar. Entende? Um remédio que não seja o remédio do Cristo, da política do quê? De união. Não de você ser o poderoso, mandar em todo mundo e isso. Não. Justamente, não é você ser orgulhoso, é o que? Acabar com o orgulho e ser humilde. Ser generoso. Pensar no teu próximo. Esse é o remédio. Só que a galera não, a galera queria continuar sendo orgulhosa e ter algum outro remédio que curasse. Como a gente vê aqui em 2025, encarnado. Tem pessoas que estão doentes. Eu conheço pessoa que está com câncer, doente, mas um câncer tenso no intestino, forte. E o cara continua doente, continua sendo discurso de revolta, de ódio, de indignação. Tu fala, cara, você está extremamente doente. Fisicamente doente. Entende? E isso não é suficiente para te aquebrantar, para tu olhar a vida de uma outra forma. Não, não é. Eu continuo sendo mesmo um cara intransigente, difícil, fascinado. Era o que estava acontecendo ali, né?
E aí esse se torna o maior problema dos rebeldes nesse ponto. Então olha como é que é. Essa doença começa a se tornar o maior problema dos rebeldes. E a gente vai ver. Esse vídeo aqui eu vou finalizar por aqui. Vamos ver só o restinho aqui desse capítulo. Mas lá na frente, eu não sei se é no próximo vídeo que eu vou gravar. Eu acho que, se não me engano, na parte 4 do livro, a gente vai ver o ponto que nós vamos chegar com essa doença. Entende? E se tu tá me acompanhando, tu tá vendo. Rebelião, todo mundo bem, viajando de um planeta pro outro, tudo top. Começa a se ter dúvidas, toda aquela coisa, estoura-se rebelião, pô, a gente já fica isolado. Pô, já não consegue mais ver a nossa família. Pô, já perdemos nossa luz interior. Pô, já começa a ficar doente. Agora a doença piora. Aí a doença piora mais. A doença piora mais. Aí começa a ter briga dentro do movimento. E começa a ser de poder. E aí começa a rachar brigas dentro do próprio movimento. Briga dentro da briga. E a coisa piorando. E nós vamos ver aonde que nós vamos chegar nisso. E ainda tenho que dizer que não vou falar muito ainda que a doença vai piorar. Entende? Então tu vê, nesse ponto, era o foco. Nesse ponto, depois esse foco vai mudar um pouquinho. Mas nesse ponto da história, então o foco da galera, da alta cúpula da rebelião, era o quê? Pô, a gente precisa resolver isso daqui. Por quê? Porque se a gente não resolver isso daqui, nós já perdemos 5 planetas. Por quê? Pensa. Lúcifer tá lá com os rebelados e ele quer cada vez mais rebelado, cada vez mais força, cada vez mais poder, cada vez mais e mais e mais e mais. Se ele começa a perder planetas, e ele está isolado, ele não consegue ir para outros planetas, ele começa a perder gente que está sob a tutela dele. Então ele começa a perder esse poder. Então ele sabe, querendo ou não, ele sabe, ele é inteligente, ele fala assim, pô, pera lá. Se eu não tratar essa doença, daqui a pouco eu vou perder mais planetas e acabou a revolução, a rebelião. Entende? Daqui a pouco acaba a rebelião. Por quê? Porque nesses outros planetas que já foram aceitaram a luz, o nível de doença, de dor, de sofrimento chegou tanto que aqueles espíritos começaram a se entregar. De falar assim, não, eu não quero mais isso. Não, mas a gente tem que ser orgulhoso. Não, cara, chega de orgulho. O que Jesus nos ensinava? Vamos lembrar o que os antigos nos ensinavam? Antes a gente tá aqui rebelado, pô, que a gente tinha que amar nosso próximo. E o amor é um remédio brutal de curar isso. Então eles começaram a falar assim, cara, não aguento mais essa dor e sofrimento. Chega, vamos voltar a viver como era, com amor, com tudo. E aí eles se curando. Então o Lúcifer falava, opa, peraí. Se eu não tratar essa doença agora, eu vou perder a rebelião. Entende? Porque eu vou perder planeta de planeta. Né? E aí é o que acontece. Aqui a gente vai ter então essa preocupação da doença e para a gente não ter o avanço da luz em frente aos exilados, né? E aí vai fechar aqui. Então, aqui na última anotação, né, vai trazer aqui a informação de que tem um planeta que foi retomado pela luz, mas a gente já sabe que nesse ponto a gente já tem 5 planetas, né? E 14 ainda estão rebelados, né? Então, não, gente, desculpa. Tô falando besteira pra vocês. 14 planetas era lá em Antares. Em Antares, só naquela região de Antares tinha 14 planetas. Entende? 14 planetas que estavam... Eu tô aqui comentando com vocês, sabe? O cérebro fica naquela... Pô, alguma coisa tá errada. Entende? Então, em Antares, eram, né, uma galáxia ali, com um conjunto de vários planetas, onde 14, naquele local, 14 planetas estavam rebelados. Entende? É que neste ponto, a gente tem o primeiro planeta sendo retomado pela luz. Entende? A gente vai ver, vou encerrar esse vídeo por aqui, já tá dando meia hora, mas a gente vai ver que no futuro, nos outros partes, graças a Deus, a gente vai começar a ver muito isso. Ah, planeta se curou, vai pro outro, vai pro outro, vai pro outro, né? Até ficar só a Terra. Mas isso, não vamos adentrar isso. Vamos deixar isso pro próximo vídeo. Então é isso, gente. Fica de novo a minha recomendação, o meu pedido para vocês. Façam a leitura, se possível, da obra completa e integral.
Isso vai ajudar muito, entende? Para ler corretamente, entender corretamente, expandir a consciência de vocês, pegarem mensagens que eu não estou trazendo aqui, tá? Façam a leitura original da obra, vale muito a pena, tá bom? E se você quiser saber mais sobre isso, tem aqui a playlist do canal com outros vídeos dos livros de Jean Violan, tá? E é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo, onde nós vamos começar o capítulo 3, dentro da parte 3 ainda, que vai se chamar O Acompanhamento do Mestre, né? Então o estudo está acontecendo e como é que Jesus está acompanhando tudo isso? Tem? E aí vai até a parte 5. Aí a gente finaliza até o capítulo 5, a gente finaliza a parte 3. Vamos ver se no próximo vídeo eu consigo terminar essa parte 3 do livro. Como eu falei, esse livro tem bastante informação. Isso que eu tô pincelando muita coisa, trazendo uma versão maior aqui, né? Se for entrar no detalhe, nossa senhora, estaria ainda na parte 1, na parte 2. Mas isso é uma benção, né, gente? Pra gente conseguir aprender bastante e conseguir entender as coisas, né? Mas é isso. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Até o próximo vídeo.